Amigas, amigos, olá! Chuvas torrenciais no Rio Grande do Sul, avançando para Santa Catarina e Paraná. Nós temos um desastre ambiental que nunca é causado só pela natureza, é causado pela interação entre a sociedade e as contradições, as assimetrias, as desigualdades que estão dadas na sociedade com o fenômeno natural extremo, que só é fenômeno natural extremo porque o homem está potencializando a intensidade destes fenômenos. Então vamos no vídeo de hoje conversar rapidamente sobre as chuvas do Rio Grande do Sul e fazer algumas reflexões sobre o mundo que nós estamos produzindo. Primeiro, nós precisamos identificar o problema. Realmente choveu demais no Rio Grande do Sul, agora no começo do mês de maio, e ainda está chovendo. Nós temos aqui no quadrinho da BBC News Brasil, em 24 horas, o Rio Grande do Sul teve 7 das 10 cidades com mais chuva no mundo. Farhud, em Omã, está liderando, com 249,2 milímetros em 2 dias, no dia 1º e 2º de maio. Agora, depois são só cidades gaúchas, vejam, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul novamente, né, da segunda posição em diante. Temos uma cidade da Argentina, mais 2 do Rio Grande do Sul e fechamos com uma cidade chinesa, tá certo? Choveu demais nesse intervalo de tempo. Por que choveu demais? Vamos começar a análise climatológica, meteorológica. Aqui eu coloquei para vocês um esqueminha que mostra os rios voadores. Então nós temos um mapinha que mostra a cobertura de nuvens, onde nós temos as partes coloridinhas são coberturas de nuvens captadas pelos satélites e a gente consegue perceber cobertura de nuvens na região amazônica, né, contornando a Cordilheira dos Andes em direção à região sul do Brasil. São chamados rios voadores. A umidade do oceano avança pelas áreas interiores da região amazônica e ganha mais umidade com a evapotranspiração amazônica. Essa umidade toda é rebatida na Cordilheira dos Andes e avança em direção às regiões centrais da América do Sul, inclusive as regiões centro-sul aqui do Brasil, os rios voadores que fazem com que regiões como São Paulo, Mato Grosso do Sul, que deveriam ter climas bem mais secos pela sua posição latitudinal, não tenham, acabem tendo climas mais úmidos, mas esses rios voadores podem causar, no cenário atual, essas chuvas que nós encontramos no Rio Grande do Sul. E por quê? Temos novamente o nosso mapinha com os rios voadores, mas esta umidade vinda da região amazônica, ela vai interagir com a chegada de uma frente fria. Então vejam, a gente tem a frente fria parada na região sul do Brasil. E por que ela está parada? Nós temos um círculo marcado A, uma área de alta pressão. Esta área que está produzindo esse calorão em boa parte do território brasileiro, uma área de alta pressão, com altas temperaturas e que impede, no caso, a passagem da frente fria que vinha do sul em direção ao restante do território brasileiro. E o que acontece onde a frente fria está estacionada? Acontece o que aparece no nosso quadrinho do canto inferior direito. Nós temos a frente fria com o ar mais frio, mais denso, e ele fica na parte mais baixa, em altitudes mais baixas. Ele promove, portanto, a elevação do ar quente e úmido. Qual ar úmido, gente? Aquele que está vindo da Amazônia, os rios voadores. Em maiores altitudes atmosféricas, a temperatura é menor e, portanto, esta umidade vinda da Amazônia vai encontrar uma rampa de elevação na frente fria estacionada no Rio Grande do Sul e promovendo aumento da cobertura de nuvens e chuvas. Isso já causaria chuvas de muito alta intensidade, mas nós temos ainda mais um aspecto. Vejam as temperaturas do oceano. O mapa mais novo que eu consegui pegar foi de fevereiro de 2024, mas nós vemos temperaturas relativamente altas e também no Oceano Atlântico. Esse mapa é largamente utilizado para nós trabalharmos El Niño lá no Oceano Pacífico, mas a gente vê também temperaturas altas no Oceano Atlântico e no Atlântico Sul. Destaquei aqui para vocês o mapa da América do Sul. Vejam, no litoral da Argentina, aí pelo mês de fevereiro, nós tínhamos no litoral da Argentina e no litoral sul do Brasil, né, temperaturas entre 1,5 e até 4 graus acima da média na superfície do oceano. Eu ouvi uma meteorologista falando na televisão recentemente que a temperatura estava um pouquinho mais alta. Poxa, 4 graus, né? Só para a gente comparar, é uma comparação tosca, tá? Mas é só um comparativo. O chamado Super El Niño pressupõe semanas de temperatura superficial do oceano, na região 3,4 do oceano Pacífico, temperaturas acima de 2 graus.
né? Agora imagine a temperatura até 4 graus acima da média da superfície do oceano. É uma temperatura muito, muito elevada. Tudo isso junto vai confluir para esse fenômeno de chuvas. Bom, então a culpa foi da dona natureza, porque a gente tem os rios voadores, nós temos a temperatura oceânica, nós temos a frente fria, o bloqueio atmosférico com a área de alta pressão, então a culpa foi da natureza. Não, a culpa nunca é da natureza, a culpa é nossa, da sociedade. A gente já começa a ver essa culpa da sociedade através da reportagem do Brasil de Fato. Reportagem agora, do dia 3 de maio. Em 2019, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que adora ficar agora posando de roupinha da Defesa Civil, não é? O bom moço que está protegendo os gaúchos. Entretanto, em 2019, o governador Leite cortou ou alterou quase 500 pontos do Código Ambiental do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha nesses pontos? Olha só, afrouxou o licenciamento ambiental criando grave risco ambiental. É o que acontecerá com a criação da LAC, sigla que identifica a licença de adesão de compromisso, ou seja, o empreendedor pode iniciar a instalação e a operação baseados apenas numa declaração. É, na prática, um autolicenciamento. Então, ao invés de haver um órgão que averigue as condições de licenciamento ambiental, né, através da LAC, o próprio empreendedor diz, eu vou fazer tudo, tá? Pode garantir. A garantia eu sou idiota, certo? Ele vai lá e constrói tudinho depois que ele está fazendo o projeto, tá certo? É uma licença para matar, é uma licença para matar o meio ambiente e depois as pessoas. Ainda temos mais. Abre caminho para os incêndios florestais ao riscar o artigo 28, aquele que proíbe o uso do fogo ou queimadas nas florestas e demais formas de vegetação natural. Também elimina o artigo 1º, que reconhece as florestas nativas e demais formas de vegetação natural como bens de interesse comum, promovendo, portanto, muito maior retirada da cobertura vegetal nativa, inclusive com o uso do fogo. E ainda mais, vejam vocês, retira-se a proibição de supressão parcial ou total das matas ciliares e da vegetação de preservação. Em relação à questão dos alagamentos e enchentes, a mata fluvial, aquela mata que acompanha o leito do rio, é fundamental para controle do nível das águas dos rios. Sem a mata fluvial, a gente vai ver isso no finalzinho do vídeo, a gente pode ter oscilações muito mais fortes no nível do rio, não apenas pelo volume da água, mas porque sem a mata ciliar, há erosão e o rio é assoreado, aterrado, fica com menor profundidade e, consequentemente, nós temos uma série de medidas criadas por esse governador de agora e desde 2019 que contribuem enormemente na região do Rio Grande do Sul, em nível regional, portanto, para o agravamento desses problemas ambientais. E daí a gente começa a entender um mapinha como esse, da XDI, a empresa australiana de consultoria socioambiental de risco. Gente, é uma consultoria que presta serviços para empresas. Tá? Isso aqui não tem nada de social-democracia, de socialismo. Eu sou um empreendedor, eu quero fazer um investimento em tal país. Mas será que haverá movimentos de massas do solo e haverá perda do meu investimento? Será que haverá chuvas com alagamentos e perda do meu investimento? Então eu pago essa consultoria para ela me prestar estes serviços. E a gente tem este mapinha, olha só. Quanto mais escurinho, maior o risco. Risco em quê? A metodologia da XDI enfoca o risco representado pelas principais consequências do aquecimento global, inundações fluviais e costeiras, calor extremo, incêndios florestais, deslizamentos de terras relacionados à seca, ventos extremos e congelamento e degelo. Vejam que não é uma coisa tão ampla, nós temos muito mais consequências socioambientais em desastres do que estes, que já são uma listinha bem extensa relacionada. E ainda assim, vejam, nós encontramos algumas áreas como o leste da China, o território indiano, o leste da Austrália, o leste dos Estados Unidos, como áreas mais escurinhas, mais sujeitas a esses riscos. Inclusive aqui no Brasil, lá na região norte, lá na região nordeste, a Bahia já aparece com mais destaque, Minas Gerais, desculpa, aparece com mais destaque, e daí a gente tem São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde esses problemas estão acontecendo neste momento, tudo bem? Então nós temos esses problemas ambientais que são potencializados pela ação do homem. Eu tenho aqui para vocês, olha, a Folha de São Paulo, do dia 3 de maio agora. Essa de São Paulo tem o dia mais quente para o mês de maio em 81 anos.
essa onda de calor que está estacionada aqui na região central do Brasil e que impede a passagem da frente fria e está potencialmente ligada ao aquecimento global antropogênico. Aquecimento global antropogênico e mudanças climáticas, que tem raízes na forma como nós desenvolvemos, enquanto sociedade, relação com o meio à nossa volta. E é uma relação muito precária para o meio ambiente, para a manutenção do meio ambiente, no que diz respeito à sustentação de várias formas de vida, inclusive a humana. Como a gente vê na reportagem da Deutsche Welle dessa semana. A Alemanha já consumiu em 4 meses o limite de um ano inteiro. A reportagem está focando na pegada ecológica ou pegada de carbono. É o consumo de recursos naturais para a sustentação da atividade econômica, no caso da Alemanha. Você pode ter a pegada ecológica para fazer a medida da sustentação do seu estilo de vida, ou de uma cidade, de uma empresa, de um país ou do mundo todo. Para a Alemanha, no caso, e agora no mês de maio, nós já superamos, né, o limite de sustentabilidade da Alemanha. Nem todos os países se comportam da mesma forma. Dá uma olhadinha no nosso terceiro parágrafo destacado. Os países que mais esbanjam, como Catar e Luxemburgo, já excederam sua cota em fevereiro. Na ponta oposta do fenômeno estão nações como Camboja e Madagascar, que devem ficar muito abaixo dos limites de consumo sustentável. Mas é aí que aparece um problema, não é? Por que será que Madagascar e Camboja têm uma sustentabilidade tão grande frente a Catar e Luxemburgo? Eu coloquei aqui uma tabelinha que explica muito simplesmente para a gente, né? Nós encontramos, de um lado, Luxemburgo e Catar, são países que têm PIBs de, respectivamente, 80 e 174 bilhões de dólares. Nós encontramos renda per capita de 131 mil dólares para Luxemburgo, 62.900 dólares para o Catar. Agora a gente vai lá para outra ponta, Camboja, né, com 27 bilhões de dólares e Madagascar com 15 bilhões de dólares, 1.700 dólares de renda per capita no Camboja e no Madagascar 470. Trata-se, portanto, do dinamismo econômico que leva a um produtivismo mais exacerbado e ao consumismo na sociedade. Isso é que causa o maior impacto em termos ambientais em pegada de carbono. E isto gera ganhos para a sociedade? Não, ao contrário. Parece que nós somos uma sociedade organizada para atender a uma divindade que é muito exigente na leitura desses fiéis dessa sociedade, uma divindade que cobra sacrifícios diversos do ser humano e sacrifícios humanos. Essa divindade se chama capital. Ela não está trazendo felicidade para cada um dos fiéis dessa religião chamada capitalismo neoliberal. Ao contrário, grande sofrimento. Mas a gente não precisa ter uma sociedade organizada dessa forma. Nós podemos ver como a sociedade poderia se organizar diferentemente. Nós temos esta ONG alemã, o Instituto Rotork, e ele trabalha com esse índice de nome interessante, Índice Planeta Feliz. O nome é bonitinho, Índice Planeta Feliz, mas ele tem uma certa regra de produção mais ou menos objetiva e alguns limites que nós vamos tentar identificar. Olha só, o que é o Índice de Planeta Feliz? Você pega a expectativa de vida, multiplica por o resultado de uma enquete, de uma pesquisa de campo, que seria, me permita uma tradução livre, né? A sensação de bem-estar, o relato de sensação de bem-estar, tá legal? E divide isto pela pegada de carbono, tudo bem? E daí a gente tem o resultado dos diferentes países do mundo. Começando aqui com a nossa expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Expectativa de vida é um indicador que revela a média de anos de um indivíduo de uma determinada população, pode esperar viver, considerando as taxas de mortalidade existentes no momento do seu nascimento. É a média de anos de vida que se espera que uma pessoa venha a viver. Média, tá legal? E nós encontramos os países verdinhos, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Austrália, países da Europa Ocidental, China, com expectativa de vida mais alta, amarelinho está intermediário, vermelhinho, principalmente na África subsaariana, expectativa de vida menor. É um indicador clássico socioeconômico, porque as precariedades socioeconômicas traduzem precarização na expectativa de vida, alimentação precária, baixo atendimento médico, etc. Vamos dar uma olhadinha na pegada de carbono? Pegada de carbono.
é um indicador ambiental que mede a quantidade de gases de efeito estufa, GE, emitidos por um indivíduo, evento, organização, serviço, local ou produto, expressa em toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Então, onde nós encontramos uma atividade econômica mais intensa, nós temos uma pegada de carbono mais elevada, como acontece nos países, por exemplo, do G7. Dá uma olhadinha em Estados Unidos e em Canadá, dá uma olhadinha em França, Reino Unido, Itália, Alemanha, dá uma olhada em Japão, né? São alguns dos países que aparecem vermelhinhos com maior pegada de carbono. Lembra dos países africanos de baixa expectativa de vida? Eles estão verdinhos agora, né? Eles estão com baixa pegada de carbono, tá certo? Agora, dá uma olhada no bem-estar autorrelatado, outra forma de tradução, tá? Bem-estar autorrelatado. Se refere a como as pessoas se sentem em relação à sua própria saúde física e mental. É medido por meio de questionários ou pesquisas em que os indivíduos avaliam seus próprios níveis de bem-estar em diferentes áreas como saúde física, nível de energia, qualidade de sono, dor, saúde mental, humor, felicidade, ansiedade, estresse, satisfação com a vida, nível de satisfação com diferentes aspectos da vida, como trabalho, relacionamento, lazer, etc. Tem um grau de subjetividade? Sim, claro que tem, claro que tem. Entretanto, a gente está averiguando um índice de felicidade do planeta. Então, existe também um componente mais ou menos subjetivo com o qual nós vamos interagir aspectos mais objetivos de pegada de carbono e expectativa de vida. E daí nós podemos ter a confluência dos mapinhas. Olha só, nós temos os 3 mapinhas de expectativa de vida, bem-estar autorrelatado e pegada de carbono. Vamos pegar o Brasil, por exemplo? Olha no mapinha grande de felicidade planetária. O Brasil está verdinho claro, o Brasil está razoavelmente bem. E por quê? Porque ele tem uma expectativa de vida intermediária amarelinha, tá? Mas, segundo o relatório, o questionário de bem-estar, os brasileiros se sentem mais ou menos bem. O Brasil está verdinho no nosso mapa de bem-estar autorrelatado, apesar de uma pegada de carbono amarelinha, e daí a gente encontra o Brasil verdinho claro, não é? A gente está contribuindo um pouco para o planeta ser feliz. Dá uma olhada, entretanto, os Estados Unidos. Ele tem uma expectativa de vida verdinha, ele tem um bem-estar autorrelatado verdinho, mas ele tem uma pegada de carbono bem alta. Resultado, ele está laranjinha, então ele não faz o mundo se sentir tão feliz assim, tá? Ele reduz um pouco essa felicidade planetária. Há, entretanto, limitações. Quais são as limitações desse mapa, né? Os próprios países europeus, lembra? É uma ONG alemã, é uma ONG europeia. Os países da Europa Ocidental estão verdinhos na expectativa de vida, estão verdinhos no bem-estar autorrelatado. Eles se sentem muito bem. Sim, sim, com um padrão socioeconômico bastante elevado, que é gerado através de, vejam, uma vermelhinha pegada de carbono tão destacada no nosso mapa de pegada de carbono. E eles aparecem verdinhos claros e verdinhos escuros. Ah, então eles deixam o planeta feliz. Não, eles não deixam o planeta muito feliz. Limites deste índice, tá legal? Na medida em que, para que os europeus fiquem tão felizes no bem-estar autorrelatado, tá? E eles estão verdinhos, eles precisam exportar a sua infelicidade, uma relação econômica com os países africanos que fazem os países africanos não ficarem apenas infelizes, mas vermelhinhos na expectativa de vida com condições socioeconômicas extremamente precárias. Temos, portanto, a ideia de que o Deus capital não resolve o problema. Nós precisamos de outra forma de organização da sociedade que pense no ser humano e não nesta divindade do mal chamada capitalismo neoliberal. O problema é inverter isto na mente das pessoas, porque a gente tem um bombardeamento constante a partir da indústria cultural, a partir das nossas exigências em relações sociais, trabalhistas, de trabalho, né? Mas também através da imprensa, acerca das questões de produtividade e ganhos materiais. Eu ilustro isso para vocês com o que eu estava assistindo ontem no telejornalismo da Globo News, né? Lá estava Gerson Camarote, indignado com o que está acontecendo na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, porque os governos não fazem nada, os governos precisam fazer e blá blá, e uísque sachê e tudo mais. Sim, Camarote, você tem toda a razão. Então, o governo do Rio Grande do Sul não deveria ter feito aquela palhaçada com o Código Ambiental do Estado. Tem toda a razão. Os governos estaduais, os governos municipais, o governo federal deveriam investir mais
em transição energética, em prevenção de desastres, etc, etc. Entretanto, eu peguei ainda de há 3 semanas esta notícia. Olha só, o governo prevê salário mínimo de R$ 1.502 para 2025, com uma alta de 6,37% sobre o valor atual. Então a ideia é aumentar e ter um pouquinho de ganho real, isto é, então os trabalhadores terem mais poder de compra, um crescimento acima da inflação. Mas vamos ver o que o mesmo Camarote escreveu sobre isso? Até agora, o governo trabalhava com a expectativa de superávit de 0,5% do PIB em 2025, ou seja, que fosse possível arrecadar mais do que gastar. O número, no entanto, exigiria um esforço muito grande, o que poderia criar desconfiança no mercado e até mesmo no Congresso Nacional. Com este aumento do salário mínimo, talvez a gente não consiga atingir o superávit. Então é necessário cortar para que as contas públicas fiquem equilibradas, só se gasta o que arrecada, como diz a Bíblia do capitalismo neoliberal. Aí fica um pouco difícil. Fica um pouco difícil de equacionar, não é, Camarote? Porque você fica muito indignado com o problema de os governos que não fazem os investimentos. Só que vamos imaginar a ministra Marina Silva apresentando um programa de investimento com obras, com transição energética, com investimento na defesa civil e que vai custar X bilhões de reais. Daí o que você vai dizer no próximo telejornal? Que não pode, não pode. Então fica realmente difícil solucionar os problemas ambientais através da via de mercado, que pensa na reprodução do capital e não nas necessidades ambientais ou socioambientais, que exigem, que passam necessariamente pelo poder público, no que o IPCC chama de medidas de mitigação e de adaptação. Vejam, como a gente pode fazer essas medidas via mercado? A resposta é não pode. A gente precisa do Estado, nas medidas de mitigação, que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e evitar as mudanças climáticas, que as mudanças climáticas se tornem mais severas. Trata-se do transporte público de baixo carbono, trata-se do uso sustentável do solo, agroecologia, trata-se da transição energética. E notem, transporte público. Daí a palhaçada de carro elétrico. Carro elétrico ajuda a quem? Capitalismo neoliberal? Sem dúvida alguma, tá? Ajuda o meio ambiente? Não. A bateria de lítio vem da onde? Do pó de pirlim-pim-pim? Né? A bateria de lítio vem da extração mineral de lítio. Causa desmatamento, causa degradação do solo, causa impacto nos cursos d'água, exige sistemas de transporte para o processamento de lítio em bateria, consome gases de efeito estufa, libera gases de efeito estufa e assim sucessivamente. Então é o carro de lítio? Não, é o ônibus elétrico, é o ônibus com hidrogênio sustentável, mais do que elétrico, o ônibus com hidrogênio sustentável que resolve, ou melhor, que aponta a solução para o problema de transporte, e não carrinho elétrico. Então aí a gente tem as medidas de mitigação. Elas não são separadas das medidas de adaptação, elas dialogam, tá certo? Só que a gente pensa no campo da mitigação, redução de gases de efeito estufa de um lado, e a gente pensa no campo de adaptação a mudanças climáticas. E nós precisamos lidar com essas mudanças. E como? Medidas adaptativas visam ajustamento aos impactos inevitáveis das mudanças climáticas, como, por exemplo, zoneamento urbano, com redução da necessidade de deslocamentos longos e usando transporte coletivo. Olha lá, transporte coletivo de uma e aqui novamente. Só que aqui a gente coloca mais uma camada que é a ideia de zoneamento urbano. Então, no crescimento da cidade de São Paulo, a pessoa trabalha no centro de São Paulo e mora lá no sul da zona sul de São Paulo. Então, qual é a quantidade de sistemas de transporte, com gasto de energia e com um gasto pessoal, tanto financeiro como de qualidade de vida, essa pessoa não vai ter? Então, um zoneamento urbano no qual os circuitos da pessoa fiquem mais restritos do ponto de vista espacial. A moradia dela, o local de trabalho, o local de consumo, supermercado, lazer, shopping, então mais ou menos na mesma parte da cidade, evitando deslocamentos tão extensos. Mais, investimentos em defesa civil. E isso precisa de dinheiro, né, que o senhor Eduardo Leite cortou recentemente. Então, investimentos em defesa civil, incluindo sistema de alerta, sistema de resgate e treinamento das pessoas, para que haja uma cultura de defesa civil nas pessoas. Em caso de chuva, há um alerta e a pessoa sabe que ela vai receber a informação no smartphone. Em caso de chuva, há um alerta e ele sabe que houve uma sirene, ele sabe o que fazer em caso de chuva e o soar da sirene. Então, treinamento das pessoas que passa inclusive pelos meios de imprensa. Ainda mais uma coisa, cidades com áreas verdes não impermeabilizadas.
E por que áreas verdes não impermeabilizadas? Porque um gravíssimo problema da cidade é a temperatura. A gente está num calorão desgraçado na maior parte do Brasil atualmente, em especial nas cidades. Agora, as áreas verdes das cidades absorvem a radiação solar e viabilizam fotossíntese para as plantinhas. E, portanto, não há conversão desta radiação solar em energia térmica, em calor, né, irradiado desde o solo. Portanto, a gente precisa de áreas verdes para a manutenção de um bem-estar na cidade, tendo em vista o aquecimento global antropogênico, reduzindo essa tendência de altas temperaturas nas cidades e dialogando novamente com a chuva. Áreas verdes não impermeabilizadas. Não é aquele mar de asfalto, de concreto e a arvorezinha coitada ali no meio. É uma extensa área não impermeabilizada, com grama, com solo, que permite a infiltração da água. E dessa forma a água vai para as águas subterrâneas, não escoa superficialmente em direção aos cursos d'água, em direção às partes mais baixas. Há meios de solucionar, mas esses meios de solução exigem sociedade democrática, que organiza essas soluções através de um Estado forte. As duas coisas são incompatíveis com o mercado e economia neoliberal que fragiliza essas capacidades de ação do Estado. É isso que eu queria passar para vocês hoje, algumas reflexões sobre as chuvas no Rio Grande do Sul e a responsabilidade que nós temos como sociedade nessas chuvas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, demandar algum aprofundamento, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.